Boa tarde, senhores. Boa tarde, amigos do YouTube. Bem, estou aqui mais uma vez para me apresentar e apresentar meu canal. Eu já postei um vídeo falando sobre o assunto Ciência da Torá, introduzindo a metafísica da Torá e a filosofia da Torá. Eu vou começar pelo meu nome. Me chamo Victor Alexandre Medvedev Abrantes. Sou membro da Sinagoga Beit Yaakov da cidade de Santos e membro também da Sinagoga Beit Sion. Senhores, a versão que eu vou explanar hoje, ela se chama Bíblia Hebraica, da editora Sefer. E meu canal é dedicado a temas da Torá, filosofia, judaísmo, Torá, e também a tribo de Zevulon, da qual descendo, e os senhores vão entender mais tarde o porquê. Eu vou começar aqui com uma explanação da Parashá de Vayechi. Lembrando, senhores, que a Torá original não tem versículos. Os versículos foram introduzidos posteriormente pelos maçoretas, mas eles servem para marcar e organizar nossos estudos. E eu vou começar aqui com a primeira menção honrosa dessa tribo. Ela se encontra no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 49, versículo 13, que assim diz: Zevulon habitará no litoral dos mares, e será um porto de navios, e sua fronteira estará próxima a Sidom. Então, senhores, a primeira bênção que Yaakov Avinu faz à tribo de Zevulon, ele já associa Zevulon com os mares, com porto. E isso está altamente relacionado espiritualmente à expansão marítima, ao comércio e até mesmo na Gelut, quando os povos foram dispersos. Ou seja, a tribo de Zevulon, ela sempre carregou consigo essa associação ao mar e ao litoral e às grandes navegações. Mais na frente, senhores, vemos em Vezot Haberahá outra extensão que fala da tribo de Zevulon. Ela se encontra no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 33 e versículo 18, que assim diz: Alegra-te, Zevulon, no teu sair, e tu, Issachar, nas tuas tendas. Os povos ao monte Moriá serão congregados, e ali oferecerão sacrifício de justiça, porque aspirarão uma abundância de bens que vem dos mares, e os tesouros ocultos na areia. Senhores, é importante notar mais uma missão espiritual da tribo de Zevulon. Como eu faço menção a grandes rabinos, agora eu faço menção ao rabino Roni Gruvix, que explica que a tribo de Zevulon, em Eretz Israel, quando recebeu sua porção, ela não tinha terras férteis, talvez ela não tinha metais, mas ela recebeu a porção dos mares. Eles eram responsáveis por coletar aqueles seres marinhos, aqueles caracóis, que forneciam tintas que coloriam as vestes, vestes sacerdotais e vestes reais. Essa é uma grande missão. E a missão mística, senhores, a missão metafísica, vem da era messiânica, porque Zevulon e Issachar convocarão nações para oferecer sacrifício de justiça no Monte Moriá. Ou seja, enquanto Issachar ficava mais nas tendas, estudando a Torá, Zevulon comerciava sobre os mares. E algum dia, senhores, a própria tribo de Zevulon é que vai convocar todas as tribos dispersas de Israel para Gelut, para verdadeira aliá, em Jerusalém, no Beit HaMikdash. É uma das missões espirituais dessa tribo, junto com o povo de Israel. Senhores, outra missão, outro dom dessa tribo de Zevulon, da qual eu descendo, e vou explicar aos senhores, se encontra no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 18, que assim diz: Zevulon é um povo que temerariamente se expôs à morte, como também Naftali, nas alturas do campo de guerra. Vê-se por aí que Zevulon eram os expansionistas, os combatentes marítimos, eram aqueles que não temiam entrar no campo de batalha. Era aquela tribo que ajudou
a concretizar o reino de Davi Hameler. Era aquela tribo que libertou Israel de Sisera, o grande rei pagão, que dominou Israel por alguns anos. Ou seja, é uma tribo marítima, é uma tribo de expansão, mas também é uma tribo filosófica. Também é uma tribo que tem a pena do escriba, ou seja, é uma tribo que teve, um povo que teve que se dedicar à astronomia, que teve que se dedicar à geografia, até em virtude das grandes navegações. E mesmo que isso tenha acontecido de maneira discreta, nos tempos da Torá e nos tempos dos profetas, isso é algo que aconteceu na história posterior. É algo que, como eu disse, a tribo de Zevulon, espiritualmente, pela extensão da Berachá, foram os grandes navegadores, os expansionistas, os desbravadores. Então, sempre foi uma tribo, como eu disse, ligada ao mar, uma tribo ligada à pena do escriba, pela necessidade do comércio, pela necessidade de idiomas. E todos os judeus dessa tribo têm essa inclinação e têm esse dom. Por isso o trabalho desse canal chama Beit Zevulon. Mais adiante, senhores, também encontramos no profeta Yeshayahu, Isaías, capítulo 66, outra menção, versículo 10, que diz: regozijai-vos com Jerusalém, alegre-se com ela todos os que a amam. Sim, transbordai de alegria todos vós, que por ela vos enlutastes, para que vos farteis, vos deleiteis do alvéolo de sua glória. Pois assim disse o Eterno: eis que eu estenderei sobre ela a paz como um rio, a glória das nações como uma torrente que transborda, e dela gozareis. Nos braços sereis levados, e sobre os joelhos sereis acariciados. Senhores, o que representa essa glória das nações? Representa a riqueza material, sim. Representa as novas terras conquistadas, inclusive terras brasileiras. Mas também representa, senhores, as riquezas espirituais, as riquezas filosóficas, e as riquezas intelectuais e científicas de outras nações, as quais também estão associadas com Zevulon, como eu disse anteriormente, serão alimentados pelos tesouros ocultos nas areias. Esses são os maiores tesouros, os tesouros do conhecimento, os tesouros da filosofia e os tesouros espirituais, e a própria missão de congregar todo o povo de Israel para, na era messiânica, oferecer sacrifício de justiça sobre o Monte Moriá. Esta é a grande missão da tribo de Zevulon, senhores. Como eu disse, esse canal aqui não é ensino da Torá, é um bate-papo filosófico, judaísmo e filosofia. E eu sempre trarei assuntos aqui sobre grandes homens. Eu sempre trarei explanações. Quero explanar também, senhores, no livro do Terrilim, capítulo 68, versículo 27, que diz, 27 e 28, congregai-vos para abençoar o Eterno, ó vós que vindes da fonte de Israel. Vem com Benjamim, o caçula, a dirigi-los, os príncipes de Judá a comandá-los, os príncipes de Zevulon e Naphtali. Senhores, lembrando que na Torá, também ao leste do tabernáculo, na divisão leste, estavam associados Yehudá, Zevulon e Sahar. As três tribos estavam juntas. Por quê? No combate, eram a linha de frente, eram os primeiros a levantar a espada e guerrear por Israel, até que se consolidassem suas conquistas. Hoje existe a guerra por Israel, mas a guerra é espiritual. A guerra é contra o preconceito, a guerra é contra a fome, a guerra é contra as mazelas da humanidade, e a guerra é contra a própria guerra. A guerra é pela prosperidade de Israel, prosperidade do povo judeu, prosperidade das nações e prosperidade da humanidade como um todo. E eu gostaria de finalizar mais uma vez no Terrilim, agora dessa vez no capítulo 111.
Aleluia! Louvado seja o Eterno. Com a plenitude de meu coração, renderei graças ao Eterno, em meio aos justos que se congregam para louvá-lo. Grandes são os feitos do Eterno, admirados pelos que nele se comprazem. Esplêndida e majestosa é a sua obra, e por todo sempre perdura sua justiça. Registradas como no memorial estão suas maravilhas. Clemente e misericordioso é o Eterno. Provê o sustento dos que o temem. Tem sempre presente a lembrança de sua aliança. Revelou ao seu povo o poder de seus feitos, para lhes conceder a herança das nações. Verdadeiras e justas são todas as suas obras, e fidedignos são todos os seus preceitos. Válidos para toda a eternidade, plenos de retidão e justiça. Redenção enviou ao seu povo, e sua aliança estabeleceu para todos sempre. Sagrado e temível é o seu nome. O temor ao Eterno e a plena compreensão de seus mandamentos são a base da sabedoria. Seu louvor perdura para sempre. Amém. Senhores, mais uma vez há uma menção sobre a riqueza das nações. Como eu falei, são bens materiais, sim. São riquezas do fundo dos mares, sim. Mas também são bens espirituais. Como eu posso exemplificar? Apenas a título de exemplo. A filosofia grega, as artes marciais, o conhecimento, a astronomia, a ciência e todas as riquezas que Hashem, em sua infinita sabedoria, distribuiu não só apenas ao povo de Israel, mas também a todas as nações. E cabe à tribo de Zevulon também recolher essas riquezas e distribuí-las, tanto ao povo de Israel como a toda a humanidade. Senhores, aqui termina a nossa explanação de hoje. Peço para que dê uma força para o nosso canal, curtem, compartilhem, comentem, peçam mais vídeos, peçam mais assuntos que eu estarei postando. Boker Tov Mevorah, Shalom.